Que alegria estar com você, que alegria estarmos neste programa trocando ideias. Acho que você já percebeu um pouco da diferença. Você vai mandando as suas perguntas, porque o programa ele acontece com as suas perguntas, mas nós vamos trocar um pouco de ideia. Nós vamos conversar um pouco com os nossos convidados. Então, continue passando as suas perguntas, fazendo as suas perguntas, seja pelas redes sociais, seja pelo nosso telefone, seja de que maneira, faça chegar a sua pergunta até nós. E eu estou aqui com dois que vão estar também, o diácono vai se apresentar, vai fazer aqui também um convite a cada um de vocês, um convite especial, e depois eu vou rodar aqui um pouquinho para nós vermos, ouvirmos as perguntas que os nossos convidados, os nossos convidados também que estão aqui, têm para cada um de nós. Boa noite, diácono. Boa noite. Da onde está vindo? Quem é você? Qual o convite que você traz? Diácono Jorge Luiz, eu sou de Resende. E nós estamos aqui no curso de pós-graduação. E é importante essa nossa presença aqui, porque nós também temos um convite para você, que é da região, aqui da região do sul Fluminense, e da Vale do Paraíba também. Dentro dessas questões de bioética, nós estamos com um grupo que está promovendo um encontro, o primeiro encontro em prol da família, em defesa da família, em que serão abordados vários assuntos nesses encontros. E o primeiro que foi selecionado é exatamente o que nós estamos debatendo hoje aqui, a defesa da vida. Então, teremos um palestrante, o professor Francisco Ratzo, que estará falando para nós, né, dessa questão, e aqui fica o convite para cada um de vocês que quiserem participar conosco no dia 8 de agosto, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Muito bem. Muito obrigado. É aluno também, diácono? Aluno também do curso de pós-graduação. Como é que está sendo? Está bem? Está ótimo. Está gostando? Muito. Vale a pena os outros que ainda não fizeram vir fazer nas próximas turmas? Com certeza, vale muito a pena. Nós estamos bebendo muito aqui dos conhecimentos que nós estamos adquirindo aqui. Muito bem. Muito obrigado, diácono. Está aí o convite feito. Dia 8 de setembro, 8 de agosto, os desafios da família numa era secular, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Deus abençoe, diácono. Obrigado. Obrigado. E aqui também nós temos mais um aluno que também tem uma pergunta, né? Tudo bem. Se apresente, quem é você, de onde você vem? Meu nome é Edson Cavassini, eu sou de Cândido Mota, interior de São Paulo. Bem-vindo, Edson. Obrigado. Sua pergunta. Minha pergunta vai para a doutora Janete. Doutora, no campo da bioética, será possível traçar um paralelo entre o início, final e o valor da vida humana? Obrigada, Edson. Doutora, por favor. Muito bem. Na realidade, nós já falamos um pouco, né, que a vida ela inicia com a concepção. E, desta forma, desde o momento da concepção, já é uma pessoa, né, já tem é um ser, é uma pessoa humana e que deve ser respeitada. E apenas, Edson, há um progresso. Há um progresso dessa pessoa que ela vai se diferenciando, né? Vamos dizer assim, vai mudando o seu aspecto físico, vamos colocar dessa forma. Após o seu nascimento, a sua dignidade é a mesma, e até no final da vida, toda a dignidade humana, a pessoa humana deve ser respeitada em todas as suas dimensões, em qualquer idade, e até o final, porque é uma pessoa, tem sua dignidade e o seu valor. É nisso, né, que nós estamos tratando. E eu acho que, né, Cibele, qual, né, a sua... Nós defendemos como, não quero usar mais a palavra defesa, né, como valorizamos tanto a vida e a dignidade da pessoa, falamos tanto desde o momento da concepção, como até a sua morte, né? A nossa proposta, né, da bioética personalista é aquela de cuidar da pessoa e dar uma morte digna, né? E aí, entre os conceitos que o professor Rafael falou na semana passada sobre a ortotanásia, né? É valorizar a pessoa, a sua dignidade, até o momento da sua morte natural. Muito bem, muito obrigado. Nós temos aqui também mais uma pergunta.
Da onde você está? Boa noite, bem-vinda. De onde você vem, seu nome? Eu sou Patrícia Castellucci, sou de Osasco, sou professora de anatomia da Universidade de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Eu gostaria de saber, professor, como que a bioética ela analisa o cadáver? Que a gente trabalha com o cadáver, né, da aula de anatomia. Eu gostaria de ver como que a bioética trabalha com isso. Obrigada. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, no caso, a bioética, toda a ética é um ramo da filosofia. Então, nós somos gente que fica avaliando o que vocês fazem. Então, nós não temos essa experiência de lidar com cadáver. Mas o que nós sabemos? Os primeiros anatomistas, alguns até com risco de serem incriminados, roubavam, furtavam cadáveres para poder fazer estudos, tentando compreender a anatomia. E resultou que essas pessoas que podiam ser condenadas à morte por cometer uma violência, acabaram ajudando a preservar e salvar a vida porque entenderam melhor o mecanismo do corpo humano. Então, há pessoas, em geral, que eu saiba, são médicos que já vê essa experiência, ele, quando morre, ele até quer doar o próprio corpo para que se faça estudos. Então, a ideia é o seguinte: o corpo continua sendo considerado por nós como algo sagrado. Se ele for manipulado para fins de estudos e de compreensão do corpo humano, de uma maneira de habilitar pessoas a lidar melhor com o corpo humano, ele tem que ser feito com todo respeito e com toda a dignidade. Eu falo daquilo que eu ouvi, eu nunca vi nada, nunca estive num trabalho como esse, mas eu soube que há alguns médicos que faz assim uma espécie de uma pequena celebração e agradece aquele corpo que está prestando esse serviço. E eu sei também que há principalmente estudante, porque estudante gosta de brincar com qualquer coisa, e que brinca com cadáver ou, às vezes, com pedaços do corpo humano, né? É óbvio que isso é uma coisa que eu, como professor, na minha aula, se eu vejo uma brincadeira de aluno que ofende o outro, eu paro a aula, interrompo e tenho uma conversa séria, não permito esse tipo de coisa. Imagino que um profissional da medicina tem que ter esse mesmo comportamento. A gente tem que entender que aquilo foi uma vida humana, é um corpo, merece o respeito. Até o sistema jurídico entende isso. Existe um crime, acho que se chama delenda cadáver. Se você manipular o cadáver, brincar com ele, né? E existe, inclusive, nesses centros profissionais, uma autorização explícita para isso, né? E que normalmente se trabalha ou com uma pessoa que era considerada indigente ou aquele que aceita que seja feito com o seu corpo. Então, eu acho que a ideia é essa. Aquele corpo humano tem que ser respeitado, valorizado e saber que um corpo de uma pessoa que já foi vivo agora está prestando um serviço para que você promova a vida com pessoas que esperas que ainda não morram, né? Que ainda possam ser curadas ou tratadas em vista disso. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho que eu considero sagrado. E é verdade, né? Eu gostaria de complementar, como nós já passamos pela cadeira de medicina, de anatomia. Então, o cadáver, nós como estudantes de medicina, na primeira aula, o nosso professor já tem todo um cuidado de nos mostrar a dignidade daquele que doou o seu corpo para nos ajudar no conhecimento da ciência. Então, há um momento inclusive, nós fazemos um momento de agradecimento, né? Alguns locais, inclusive, fazem missa para esses cadáveres que estão lá, já que muitos de nós somos católicos. Então, há todo um respeito, há todo um cuidado, né? E nós somos muito gratos por todos aqueles que nos ajudam, né? Que doaram seus corpos para a ciência poder evoluir. Muito obrigado a cada um de vocês. E aqui nós temos mais uma pergunta, tem mais uma. Aluna, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ilza, também sou médica, né? Sou dermatologista. Eu queria fazer uma pergunta para as duas médicas, né? Para a doutora Cibele, né? E, assim, em relação a mulheres gestantes que se descobrem grávidas
de um feto que está com uma malformação congênita, né? Ou então, assim, no caso dela estar grávida e, de repente, estar tomando um medicamento que seja teratogênico e ela se descobrir grávida durante o uso dessa medicação. Então, são 2 vidas para defender. Como conduzir essa situação? Obrigado. Excelente pergunta, Ilza. Eu acho que a primeira postura que nós devemos ter, não só eu como médica, né, mas como cristã católica, é acolher, né? A gente não pode esquecer que essa mulher que está lá com o seu filho que tem alguma malformação, né, que talvez até, às vezes, muitas vezes seja dito que seja incompatível com a vida, ela está sofrendo, né? Ela não quer tirar a vida do seu filho, mas naquele momento de dor, talvez ela não pare um pouco para pensar, não tenha tanto discernimento de valorizar o seu filho como ele é. Então, acho que primeiro a gente precisa acolher essa pessoa que sofre, porque é um momento de dor. A gente vê aí pessoas que têm gestações com bebê com anencefalia, com síndromes, né, com malformações incompatíveis com a vida, e eu vejo isso no dia a dia. Então, são mulheres que sentem dor, né, que estão sofrendo por aquilo, mas a gente tem que valorizar o filho que está no ventre dela, né? Então, o que eu digo para essas pacientes? Eu digo, olha, eu sei que você está sofrendo, mas você precisa lembrar que aí dentro do seu ventre está o seu filho. E ele tem o seu valor, como seu filho, como filho de Deus, né? Nós que acreditamos em Deus. E ele precisa ser valorizado. E não cabe a mim, e essa é uma opinião minha, né, como cristã católica, não cabe a mim, nem a nenhum médico, nem à própria mãe, dizer até quando esse filho vai viver. Então, o convite que eu faço para as minhas pacientes é esse: deixe o seu filho viver até que seja a vontade de Deus. E ame-o, mesmo que seja 2 horas depois do nascimento. Que ame o seu filho os 9 meses dentro da barriga e até o momento que ele viver. Né? Porque isso já vai ter valido muito a pena. É um grande aprendizado. Né? E a gente tem vários testemunhos aí pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado, doutora. Tem mais uma pergunta aqui. Se apresente, de onde você veio, quem é você? Boa noite, eu sou Helenildo, sou seminarista aqui da comunidade. Inclusive, o apresentador eu conheço bastante, porque é meu reitor. Eu também conheço muito esse aqui. Quero fazer uma pergunta para a Janete, que é o seguinte: pesquisa em células tronco embrionárias e células tronco adultas. Qual a diferença? É permitido a pesquisa? Obrigado, Helenildo. Muito bem, Helenildo. É uma pergunta excelente em relação a algo tão atual para nós. É preciso saber que as células troncos embrionárias, nós não estamos falando apenas de células, são embriões, são pessoas, é uma pessoa humana que está ali com todo o seu potencial para se desenvolver. E as células troncos adultas, o nome próprio já diz, ele não faz parte do embrião. Então, é permitido, nós, como defendemos a bioética personalista, né, não só incentivamos, como rezamos também, para que todas as pesquisas com células troncos adultas, elas venham dar excelentes resultados, como nós já temos alguns resultados muito bons, mas com as células troncos embrionárias nós não temos, até o momento, nenhum resultado na ciência. Nada que venha, vamos dizer, acrescentar. E eu aqui ainda abro parêntese, mesmo que amanhã venha dizer que tem excelentes resultados com as células troncos embrionárias, é um embrião, é uma pessoa, e em defesa da vida, do valor e da dignidade da pessoa humana, nós também não vamos aprovar. Mas hoje nós temos excelentes resultados com as células troncos adultas. Dentro disso, eu queria fazer uma pergunta ao PAP aqui, porque muitas vezes se faz chantagens quando, para sarar uma vida que nós vemos, precisa destruir a outra desses embriões, né? PAP, eticamente, como que pode ser estudado, avaliado, e qual deve ser a postura destas pessoas que têm os seus enfermos e que muitas vezes precisam destas células? Eticamente, qual o papel de cada pessoa que quer fazer o seu enfermo ter ali a sua dignidade, mas também sem esquecer desses embriões que são vida? A primeira observação é que não se troca uma vida pela outra. Então,
a gente tem esta tentação. Por exemplo, ele é um criminoso, então a gente tira um pedaço dele, né, mata a pessoa, tira um pedaço dele. Não, mas ele é criminoso, ele merece morrer. Eu não tenho esse direito. Agora, se eu não tenho esse direito, ninguém é Deus para escolher a vida de uma pessoa. Se nós não temos esse direito com as melhores ou com as piores pessoas, por que a gente acha que pode ter esse direito no caso de um embrião, de um ser humano, uma criança que está ali? Então, o princípio é simples, é a luta pela vida. Se eu estou à beira da morte e eu preciso matar alguém para sobreviver, eu quero morrer, então. Agora, é claro, como ela falou, há estudos feitos com células de adultos, né? Aí essa questão técnica ela mesmo que apresenta. Então, se isso é possível, há casos de uma extrema generosidade, a pessoa doa um rim, né? Ou, né, no caso que uma pessoa sofreu um acidente, pode doar o próprio coração, etc. Né? É um princípio ético bastante simples. Agora, se produzir um feto para tirar a vida, bom, então, aí também pressupõe, então vale tudo. Né? Não, faz o que quiser, não é criança, aborta, faz o que quiser. Então, aí você perde o sentido da vida. Né? Essa é a nossa proposta. Né? Sempre a vida em primeiro lugar e não tem por que trocar uma vida pela outra. Obrigado, professor. Nós temos aqui mais uma pergunta. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, padre. Me chamo Pamela, sou de Barbacena, Minas Gerais. A minha pergunta é para a doutora Cibele. Voltando à questão do aborto e da utilização dos anticoncepcionais, em seu mecanismo de ação, todos os anticoncepcionais, eles são abortivos? Obrigado. Oi, Pamela. Sempre me perguntam isso, né? Como ginecologista. Existem os métodos contraceptivos que eles são claramente abortivos, né? E aí acho que é até de conhecimento geral, né? Por exemplo, a gente tem o DIU, porque ele atua. Se nós acreditamos, estamos aqui defendendo isso, que a vida se inicia no momento da concepção, qualquer método que atue após a fecundação, ele é considerado abortivo, porque ele vai impedir o desenvolvimento de uma criança que foi formada no momento da fertilização. Alguns são claramente abortivos, né? O DIU é um exemplo deles, né? Mesmo que isso é uma discussão entre os ginecologistas, mesmo que você não veja na bula que o método dele é impedir a nidação, que é quando você tem a formação do embrião e o embrião vai se fixar dentro do útero. O DIU, como em corpo estranho ali dentro do útero, ele impede que o embrião formado se fixe no útero. Então, esse, para mim, é o mais claro, ele é claramente abortivo. Os anticoncepcionais hormonais, e aí eu tenho o injetável, o anticoncepcional de pílula, o combinado, que é o mais comum, que a paciente faz a pausa, menstrua e volta a tomar novamente. Eles têm vários mecanismos de ação. O principal mecanismo de ação deles é impedir a ovulação. Então, teoricamente, na maioria das vezes, eles atuam antes da fecundação. Mas, com o decorrer dos anos, como foi se diminuindo a dose desses anticoncepcionais para se diminuir os seus efeitos colaterais, algumas vezes eles não conseguem impedir a ovulação. E aí essa ovulação pode acontecer, principalmente se as mulheres não tomam a medicação no horário correto. Atrasou 1 hora, atrasou 2 horas, atrasou 3 horas. Então, essa dose no sangue ela diminui e aí pode permitir a ovulação. E se houver a ovulação, o anticoncepcional ele pode atuar da mesma forma que o DIU. Pode acontecer a fecundação e impedir que o embrião formado se fixe no útero. E aí sim nós consideramos aborto, porque nós acreditamos que a fertilização é que é o início da vida, né? A fecundação é que é o início da vida. Isso acontece nos anticoncepcionais combinados, naqueles injetáveis, naqueles só de progesterona, que são mais conhecidos a minipílula. Então, de uma forma geral, todos podem ser. Se podem ser, nós consideramos abortivos. Mas, só para terminar, eu acho que uma grande coisa que a gente tem que lembrar, como católicos, é que todos os anticoncepcionais contraceptivos, sejam eles hormonais, abortivos ou não, como a camisinha, por exemplo, que não causa aborto, né? Eles retiram da relação sexual aquilo que é uma graça de Deus.
que é a possibilidade da vida. Então, retira da relação sexual o seu caráter procriativo. É como se Deus me desse um presente e eu dissesse, não, Deus, eu não quero. Pegue de volta a fertilidade. Então, todos os métodos contraceptivos, independente da sua forma de ação, eles retiram da relação sexual aquilo que é mais bonito, né? Que é a possibilidade de uma nova vida, do casal entrar em comunhão com Deus na formação de uma nova vida. Muito obrigado, doutora. Estamos aqui com mais uma pergunta, com mais uma jovem que está aqui no meio de nós. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. É para a doutora Cibele. Meu Seu nome qual que Eneida, é? Desculpe. Sou de Niterói, Rio de Janeiro. Eu queria saber como que a ética vê a fecundação por inseminação artificial, que como a minha filha tem esse problema de endometriose, estão dirigindo ela para essa inseminação artificial. Gostaria de saber. Muito obrigado. A inseminação artificial, eu preciso primeiro definir um pouquinho a diferença, né, da inseminação artificial para a fecundação in vitro. A fecundação in vitro acontece quando nós pegamos o óvulo da paciente, o doado, e pegamos o espermatozoide e, in vitro, no laboratório, ocorre a fecundação. Na inseminação artificial, que pode ser uma primeira alternativa para aqueles casais com dificuldade na fertilidade, nós pegamos o sêmen do homem, ou doado, né, que aí entra também o sêmen doado, e colocamos dentro do organismo da mulher, para tentar aumentar a chance da fecundação. Então, a gente vê que todos dois, se eu partir do princípio do lado católico da coisa, né, então, retira, primeiro de tudo, vai retirar da criação da vida a relação sexual. Mas, se eu parto somente para a ética, sem falar em religião, nós vemos que há um grande conflito, porque se quebra a lei natural. Não estou falando aqui de lei de Deus, a lei natural das coisas. O que é a lei natural das coisas? Nós somos criados a partir de uma relação sexual entre o homem e a mulher, e todos nós temos esse direito de surgir a partir de uma relação sexual. Então, tanto a inseminação artificial quanto a fecundação in vitro, elas quebram, elas vão de encontro, vão contra a lei natural, que para nós também é a lei de Deus. Muito obrigado, doutora. Temos aqui mais uma pergunta, mais um que está aqui no meio de nós. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu nome é Adriano, sou de Goiânia. Minha pergunta é para o professor. Queria saber se existe algum projeto de lei no Congresso mais rígida para em defesa da vida. Muito obrigado. Professor. Bom, a tendência dos projetos de lei é justamente o contrário, né? Há uma tendência, uma pressão pela legalização do aborto, há uma pressão pela própria eutanásia, e a lei atual, ela não permite esse tipo de proposta. Então, o que acontece é que há diversos setores das igrejas, algumas facções do setor jurídico, que entendem que esse processo não deve ser visto. Então, a pressão é ao contrário, né, para que se haja legalização, né, há uma tendência de mudar o que já está. Entende? Daí que a sociedade ela deve acompanhar, né, porque ela deve saber o que está acontecendo. E há uma tendência em todos os sentidos, né, que são todos temas polêmicos, né? Inclusive, aí você começa a ampliar, né, da redução da responsabilização criminal, a tendência de mudar a lei. E a sociedade acompanhando, de um modo geral, o político ele está sempre de olho no que a população entende. Então, o acompanhamento, essas mobilizações de organizações não governamentais, das igrejas, fazendo contato com, apresentando as propostas, elas que fazem com que a população diga o que ela está querendo. Esta é a grande forma, é a participação popular na política. Muito obrigado, professor.
E eu quero agora saudar Joinville, no estado de Santa Catarina, que é a mais nova cidade a receber o sinal da TV Canção Nova. Então, você que está ali aos redores, vamos aplaudir então, aplauda Joinville. Tem gente de Joinville aí? Não? Você pode já receber pelo canal 56.1, a você aí em Joinville. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Canção Nova, à família Canção Nova. Então é com grande alegria que nós, como TV Canção Nova, também chegamos até você em Joinville, em Santa Catarina. Claro que teríamos muitas coisas ainda para falar, a Aline ficou ali com algumas coisas para fazer, mas antes de nós encerrarmos, eu quero deixar o contato de vocês, da doutora Cibele. Pode entrar em contato com ela. Por favor, doutora, por onde podemos entrar em contato com a senhora? Pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é Cibele, com 2 L's e E no final, Daniele também com 2 L's e E no final, @hotmail.com. E tem um Facebook também, que é Cibele Galvão. Você pode acessar e mandar alguma mensagem que eu vou responder, tirar alguma dúvida, enfim. Muito obrigado, doutora, por ter vindo. Doutora Janete, por onde podemos encontrar a senhora? Pode utilizar o meu e-mail, janete, o T é mudo, msalves@gmail.com. Muito bem, obrigado por ter vindo. Professor, por onde encontramos o senhor? Qual o meio mais fácil? Bom, o e-mail, eu sugiro até aqui o e-mail da Canção Nova, que é pós-graduação@fcn.edu.br. E, é claro, eu também tenho um Facebook, Marco Papp, meu sobrenome, P-A-P-P, e a gente conversa, né? Às vezes, eu tenho dificuldade de aceitar, porque eu recebo convite, eu não sei quem é. Mas a pessoa, já me aconteceu, né? Eu queria conversar com você. Ou, às vezes, fala, eu fui seu aluno, a pessoa se apresenta, né? E é um enorme prazer, né? A gente sempre quer ter amigos, né? São todos bem-vindos. Muito bem, muito obrigado, professor, por ter vindo. Aline, Oi, padre. Dá um tchauzinho para todo mundo que esteve aí com você, muita gente. Sim, muita gente deixou a pergunta, a gente deixa aqui de stand-by, né? Numa outra oportunidade, a gente até pode retomar e fazer para os convidados que estiverem aqui. Muito bem. E uma grande alegria também estar com você e estar aqui nesses dias. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sempre conosco. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Olha a festa.